Olá, tudo bem? Nós somos o canal da Semeadores, semeando mensagens de vida para o seu coração. Nós estamos aqui hoje com o capítulo 3 de Êxodo. Capítulo 3 tem 22 versículos e nós vamos ver hoje o chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus na sua vida? Nos acompanhe, que você vai ver hoje nesse capítulo esse chamado especial de Deus para uma pessoa também muito interessante. Meus queridos, pegue a sua Bíblia, faça uma leitura do capítulo 3 de Êxodo agora, que isso vai enriquecer você, isso vai ajudar para que nós tenhamos melhor aproveitamento do que está sendo feito. Na parte escrita, você poderá conferir no nosso site www.jamaisdesista.com.br. Lá você vai encontrar essa parte que eu estou narrando para você na forma escrita. Êxodo, nesse capítulo 3, Deus aparece a Moisés e com ele começa a travar um diálogo, a fim de convencê-lo a ir ao Egito, em nome dele, e libertar o povo das mãos dos egípcios e de Faraó. O diálogo tem uma sequência no próximo capítulo. O que fazia Moisés quando Deus lhe aparece teofanicamente nas sarças ardentes, que pegavam fogo e que não se consumiam, e isto chamou a atenção daquele homem que trabalhava apacentando as ovelhas do seu sogro? O que fazia? Exatamente, ele estava trabalhando. Eu vou repetir. Ele estava trabalhando. Foi no Monte Horebe que Deus lhe apareceu, e ele estava mesmo trabalhando e apacentando as ovelhas do seu sogro. Deus não chama desocupados e sonhadores que somente sonham em suas camas macias e vazias. Deus nos deixou o trabalho para que este fosse bênção em nossas vidas e não maldição, como pensam alguns. Tem gente que sonha ficar rico em loteria, por exemplo, e seu sonho é parar de trabalhar para viver curtindo a vida adoidado. Isso não é, nem jamais foi viver a vida que Deus planejou sabiamente para vivermos. Moisés estava trabalhando e Deus interrompe o seu trabalho para lhe falar. Encantado com o que via e curioso de não haver consumo da sarça pelo fogo, ele quer se aproximar mais ainda, a fim de investigar o fenômeno curioso. Permitam-me um pequeno parênteses para explorar um pouco melhor essa ideia do trabalho, que já comentamos e gravamos quando falamos do capítulo 1 de Gênesis, mas que agora, nesse momento, é também relevante e merece lembrança e destaque. Foi no capítulo 2 de Gênesis, verso 15, nos diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. A palavra usada para colocar, para colocação, colocar, e a Nihehu, Adão no jardim, tem uma raiz conectada ao nome do próximo grande herói bíblico, Noá. A palavra hebraica para Éden, carrega em si mesma a ideia de prazer, a ideia de fertilidade, de deleite, de luxo, de refinamento. Portanto, o jardim do Éden deve ser entendido nesses termos. Além disso, aqui somos informados de que Adão foi colocado no jardim do deleite para trabalho, no hebraico, avodá, e para guarda, shonha. Embora existem várias palavras diferentes em hebraico que comunicam a ideia de adoração, especialmente quando se trata do aspecto de serviço diante de Deus, a mesma palavra que é usada para o serviço e adoração a Deus é usada nesse contexto para o cultivo do solo, avodá. Mesmo no hebraico moderno, essa é a mesma palavra usada para ir ao trabalho. No Brasil, quando vamos ao culto, nós dizemos, por exemplo, que vamos ao culto. Mas no inglês, ir ao culto
a Deus no domingo é Sunday Service, culto ao domingo, que nos dá a ideia de serviço, de ser um processo ativo e não passivo. Nós não devemos ir ao culto para estar ali passivamente esperando somente receber, mas para servir, para agir, para labutar, para desprender esforço, para suar. Eu tenho de ver assim a minha adoração, como algo que me faça transpirar, como algo que me faça suar, como algo que me faça empreender esforço. E aí sim, a nossa adoração é aperfeiçoada. A comissão para trabalhar, que nós associamos hoje em luta e labuta, foi dada a Adão antes que a queda da humanidade tivesse lugar, não depois. Em outras palavras, quando Deus encarregou Adão com o trabalho da terra, no jardim do Éden, ainda era muito bom. Ainda não afetado pelo pecado, não era ainda afetado pela morte nem pela miséria. O dito popular de que Deus amaldiçoou o trabalho, o homem com o trabalho, é aqui posto por terra, pelo seu significado. O trabalho nunca foi maldição. Talvez sim a intensidade disso é que talvez traga complicações. A mesma palavra é ainda usada para o serviço errado ou para o culto errado, como a idolatria também. Então nós vemos a importância do trabalho. E Moisés foi chamado por Deus enquanto estava trabalhando. Isso é muito importante. Muitos outros personagens bíblicos foram chamados por Deus enquanto trabalhavam. E Moisés tem uma surpresa ao ouvir a voz de Deus falando com ele. Havia uma questão urgente que precisava de atenção, e Deus compartilhava com ele o que ele pretendia fazer em breve. Moisés certamente conhecia a história do seu povo e sabia desse Deus, e também se lembrou que outrora tentou e até pensou em fazer algo, mas ele tentou fazer do seu jeito. Ele não se recorda do egípcio morto, de sua tentativa de aproximamento, com o povo hebreu, de sua defesa de um deles, das duras palavras que ele sofreu ao ser chamado de assassino e ser rejeitado como libertador, da sua fuga para o deserto e de sua atual vidinha longe de tudo e de todos. Dá para perceber que ele não era mais aquele homem ousado, atrevido, valente, mas um senhor ponderado, cheio de medos, de dúvidas, inseguro. Essa era a situação de Moisés. Ele já devia ter ali os seus 80 anos, quando o Senhor estava ali o visitando e o recrutando para uma grande missão, ao qual ele estava fazendo o quê? Ele estava trabalhando aos 80 anos. Deus se apresenta, fala do seu nome, de uma parte da missão que ele vai agir e cuidar dele, de Moisés, e que vai libertar o povo, mesmo tendo de ir contra a vontade de Faraó. Deus se apresenta, se identifica como o Eu Sou, e também como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A primeira vez que esse termo é usado junto, nós já vimos no capítulo 50, o verso 24 de Gênesis. Isso é profundo, queridos. Ele não somente e é Deus, como também a história está em suas mãos. Ele é o governante absoluto, soberano, providencial. Havia as promessas de Deus para se cumprirem. Havia o clamor do povo contra a opressão que sofria. Havia o próprio povo sofrendo e havia um homem no deserto, naquele Monte Horebe, que Deus queria usar para cumprir sua missão. E também havia o próprio Deus, seus propósitos, seus planos. A história está prestes a se desenrolar doravante. E Deus já estava agindo em cada lugar. Olhar a história prontinha e analisá-la é uma coisa. Viver o momento que está prestes a se transformar em história e confiar em Deus é bem outra. Não é verdade? Deus continua chamando hoje por meio do seu Filho, por meio do Evangelho. E nós agora temos não mais uma sarça ardente ou manifestações teofânicas, mas o próprio Espírito Santo habitando em nós. Oh, glória! Moisés, no próximo capítulo, irá resistir ao chamado de Deus, a ponto de dizer para Deus: envia outro, menos a mim. Mas no final, ele vai.
assim mesmo. E todos nós sabemos do resultado disso, e como Deus o exaltou diante de todo o povo que ele quis libertar. Ao ouvir o chamado de Deus pelo Espírito Santo para o trabalho da seara, meu querido, não dê desculpa, obedeça. Deus está dando detalhes a Moisés de como irá libertar o seu povo e de como ele irá, ou como ele sairá dali de mãos cheias e não vazias. Ele chega a dizer para Moisés que saqueará o Egito, como era feito com aqueles que eram vencidos nas guerras. Eu me encanto com a história porque vejo claramente a mão de Deus nela. Por que também não veria nos tempos presentes que irão virar história? Pense nisso. Nós somos o canal das Semeadores, semeando mensagens de vida. Amanhã, novamente, estaremos aqui com o capítulo 4. E nós vamos ver a continuação dessa conversa. Que lições preciosas. Que sermões fantásticos podem ser tirados daqui. Que palavra profunda. Como é bom estudar e aprender na própria Bíblia. Como é bom estar atento à voz do Espírito Santo que fala conosco. Encontrará você material para seu crescimento na nossa loja virtual www.semeadores.com.br. Faça-nos uma visita. Inscreva-se no nosso canal, no lado direito do seu vídeo tem a palavra inscrever-se. Inscreva-se lá e você estará acompanhando os nossos vídeos. Nosso compromisso são 1.189 vídeos, 3 anos, 3 meses e 3 dias. Muito obrigado, um bom dia, Deus abençoe você e sua família. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.